Irmãos, estou bem afônico, mas hoje eu tentei escapar de pregar e não deu certo, então nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Oséias capítulo 6. Oséias é o primeiro livro do grupo chamado Profetas Menores, logo depois de Daniel. Oséias 6, 1, 2 a 3, são os versículos que nós iremos ler. Os irmãos encontraram? Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Temos aqui no telão também, na Nova Almeida atualizada. 1 ao 3 diz assim: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias, nos dará vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer, sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Amém. Você pode se assentar. Ao ler o versículo 3, eu me lembrei do pastor Luiz Carlos, irmã Márcia. Ele veio uma vez aqui na sede e pregou sobre a chuva seródia, e ficou guardado na minha mente e no meu coração. Lembrar de orar, irmãos, pelo pastor Luiz, ele precisa bastante das nossas orações por sua saúde. Irmãos, o que o Senhor tem colocado no meu coração, neste texto, é algo importante para a nossa vida cristã. Nós precisamos entender qual é a nossa posição diante de Deus, como é a nossa posição no reino de Deus. E o texto aqui começa dizendo, num chamado, num clamor para que voltemos ao Senhor. E a nossa geração precisa voltar a Deus. As igrejas, infelizmente, têm se tornado negócios. As igrejas têm se tornado apenas movimentos. As fachadas das igrejas são mais para shopping center do que para a igreja, o ambiente. E hoje, irmãos, por incrível que pareça, me lembrei agora, chegou uma propaganda numa rede social minha, a pessoa falando como se fosse a maior vantagem do mundo, dizendo, olha, eu tenho um método para a igreja de vocês. Nosso método é tratar a igreja como empresa, é dar ao povo entretenimento, é fazer o movimento certo, é fazer o que atrai, eu saio para lá, Satanás. Isso não é igreja, isso é empresa, e nós não estamos aqui negociando com a fé, nós estamos aqui nos santificando para ir encontrar com o Senhor. Então nós, como igreja, precisamos voltar ao Senhor. Os pastores, os líderes, os pregadores, irmãos, irmãs, membros e membros, de forma geral, precisam voltar ao Senhor. A igreja, de modo geral, tem se virado para o mundo. Estávamos conversando ontem com o pastor Rubinho sobre, eles pegam os eventos, criticavam tanto a igreja católica há tanto tempo, criticavam a adoração deles às imagens, agora estão pegando as festas e trazendo para dentro da igreja. Agora tem São João Gospel, só muda o nome. Mas o texto está dizendo, venham, voltemos para o Senhor. É tempo de olharmos para a palavra, é tempo de olharmos para aquilo que a palavra nos ensina.
É tempo de olharmos para o que a Bíblia diz que nós devemos ser. Voltemos ao Senhor. É tempo de olharmos não para o mundo. É o tempo de nos espelharmos na palavra do Senhor, de nos espelharmos na igreja primitiva e não nesta geração corrompida que está aí. Falsas igrejas, falsos pastores. Voltemos para o Senhor. Por que o convite diz voltemos para o Senhor? Porque o Senhor nos despedaçou. Porque o Senhor nos feriu. Irmãos, é muito sério o que eu vou dizer aqui. Muito sério. Quero que você preste atenção. Se introduziu na igreja brasileira, eu falo de igreja de forma geral no Brasil, uma doutrina do inferno, que é o tal do livre-arbítrio, que a pessoa escolhe, que a pessoa decide, que a pessoa faz o que quer, que vive, é uma doutrina do inferno. Por que que o texto está dizendo que Israel estava despedaçado? Porque deixou de obedecer à voz de Deus. Porque deixou de ouvir a instrução do Senhor e foi despedaçada, a nação de Israel foi despedaçada e foi ferida. Hoje os crentes acham que pode decidir. Eu decido que igreja que eu frequento, eu decido que jeito que eu sirvo ao Senhor, eu decido quando eu vou à igreja. Isso é uma doutrina do inferno, que levou o povo de Deus à ruína, que levou o povo de Deus a ser despedaçado e ferido. Você pode crer no livre-arbítrio e tomar as suas decisões, mas você será despedaçado por Deus se sair da vontade do Senhor. Você será ferido por Deus se você desobedecer o que Deus tem para a sua vida. O reino, o evangelho não se trata de mim nem de você, se trata dele. Ele não te chamou para você fazer o que você quer. Ele não me chamou para fazer o que eu quero. Ele nos chamou para fazermos a vontade dele. E essa doutrina leva a igreja a se afastar de Deus. Essa doutrina faz com que as pessoas não orem mais, que não busquem mais ao Senhor, que não leiam mais a palavra do Senhor, que não se importem mais com a vontade de Deus. E eu falo isso aqui com zelo, para que eu e você não estejamos nessa condição de despedaçado e ferido. E Deus não feriu e nem despedaçou o povo para destruir, mas para corrigir e trazer de volta ao centro da vontade do Senhor. Israel foi chamado para fazer a vontade de Deus. Israel não foi chamado para fazer o que ela queria, o que o rei queria, o que o sacerdote queria. Israel foi chamada para fazer a vontade de Deus. Falo aqui com amor, para que você não sofra, para que você não caia no evangelho do egocentrismo, dizendo, não, eu tenho poder de escolha, eu tenho poder de... Vai nessa, até que você esteja sofrendo. Quantas pessoas você conhece que saíram na vontade do Senhor e hoje estão pagando um preço alto? Quantas pessoas que você conhece que tomaram a decisão sem orar, sem consultar ao Senhor e hoje estão sofrendo? A Bíblia diz, lá no Novo Testamento, não é no Antigo Testamento não, no Novo Testamento diz que o Senhor corrige os filhos que Ele ama. Você foi chamado não para fazer o que você quer, você foi chamado para fazer aquilo que Deus estabeleceu para que você faça. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu não estou aqui para conduzir a igreja do jeito que eu acho, eu apenas sou um instrumento na mão de Deus. Eu preciso orar, buscar a direção do Senhor e dizer o que o Senhor quer para esta igreja, porque não se trata de mim, se trata de Deus. Falo isso para que você não esteja nesta condição. O evangelho de hoje
precisa ser confrontado com a palavra do Senhor. Quanto tempo você tem orado por dia? Quanto tempo você tem gastado para estudar a palavra do Senhor por dia? O mundo está nos envolvendo nas suas coisas. Nós estamos trabalhando cada vez mais, nos dedicando cada vez mais para o nosso bem-estar aqui na terra e nos dedicando cada vez menos para Deus. Não que seja errado trabalhar, não que seja errado prosperar. Aqui nós cremos e nós queremos que os irmãos estejam bem, tenham um bom salário, boa casa, bom carro. Nós cremos nisso. Mas a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso o texto está dizendo: eia, atenção, voltemos para o Senhor. Voltemos para o evangelho verdadeiro. Voltemos para as práticas que nos conservem bem diante de Deus. Por que que o povo estava despedaçado? Por que que o povo estava ferido? Porque não quis ouvir a voz de Deus. Porque não quis obedecer à voz de Deus. Porque quis caminhar nos seus próprios caminhos. Nós precisamos consultar a Deus em tudo. Nós devemos orar a Deus para tudo. Até mesmo quando vamos tomar um remédio. Tem pessoas que não oram por isto. Senhor, eu vou tomar esse remédio aqui, que ele não faça nenhum efeito colateral, apenas faça o que ele tem que fazer. Senhor, guia no médico que irá me consultar. Senhor, abençoa os exames. Nós oramos aqui, no domingo passado, num pedido pela irmã Elzita, fez um pedido por uma pessoa que ia passar para a cirurgia. Nós oramos pela pessoa, oramos pelo médico, oramos pelo centro cirúrgico, oramos pelos instrumentos que seriam usados, oramos pelos medicamentos que seriam aplicados. Nós temos que orar, irmãos. Orar para sair de casa, orar para tomar uma decisão pequena, orar para tomar uma decisão séria, orar para ver se nós estamos na vontade do Senhor. Tem muito crente sofrendo, tomando pancada de tudo quanto é lado, dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus está dizendo: você está fora da minha vontade. Mas Deus, eu tenho direito. Deus, eu quero curtir a minha vida, eu tenho o direito de escolher aonde eu vou, onde eu quero. Com Deus não funciona assim. E a Bíblia está cheia, recheada, cheia de exemplos de pessoas que sofreram, para que eu e você leiamos e não sigamos pelo mesmo caminho. Lembre-se, nós temos que andar no centro da vontade do Senhor. Se você não quer se ver despedaçado, se você não quer se ver ferido, não é que Deus vai te destruir, não é que Deus vai te mandar para o inferno, não. O texto está dizendo: Ele nos despedaçou para nos curar e nos feriu para atar as nossas feridas. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus não quer nos destruir, mesmo que você esteja em rebeldia, mesmo que eu esteja em rebeldia, Ele vai me ferir, mas não para me destruir. Ele vai me ferir para me corrigir, para que eu volte para o lugar aonde Ele quer que eu esteja. Este é o evangelho da Bíblia. Abraão fez o que Deus queria e foi vitorioso. Isaac fez o que Deus queria e foi vitorioso. Jacó fez o que Deus queria e foi vitorioso. José fez o que Deus queria e foi vitorioso. Moisés fez o que Deus queria e foi vitorioso. Josué fez o que Deus queria e foi vitorioso. Nós poderíamos falar de Davi, de Salomão, poderíamos falar dos profetas, poderíamos falar de Daniel, poderíamos falar de Pedro, de Paulo e dos demais apóstolos. Foram vitoriosos porque fizeram a vontade do Senhor. Não vai ser eu e nem você que vamos desobedecer a voz do Senhor e vamos ser vitoriosos. Pelo contrário, todos os que decidiram enfrentar a vontade soberana de Deus foram frustrados. Todos os que tentaram ferir, ir contra,
como diz o texto, recalcitrar contra os aguilhões, ficar chutando, dando coice. Não adianta, dura coisa é ficar aí, Paulo, não adianta não. Se renda à vontade do Senhor. Irmãos, a vida do cristão deve ser uma vida de entrega, de renúncia, dizendo: Senhor, eu aceito a tua vontade na minha vida. Faz o que o Senhor quiser em mim e faz o que o Senhor quiser através de mim. Assim nós evitamos de que o Senhor precise nos ferir para depois nos sarar. Amém, irmãos? Amém. Versículo de número 2. Depois de 2 dias nos dará a vida. Aqui uma profecia apontando para o futuro. O profeta está olhando e dizendo: no segundo dia nos dará vitória, nos dará vida, não é? Depois de 2 dias nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará. Aqui está falando sobre o sacrifício de Cristo, está falando sobre a obra maravilhosa de Cristo. O profeta está apontando. Por que ele diz depois de 2 dias nos dará vida? É porque nós precisamos aprender a segunda lição: a espera. A promessa, eu já preguei isso lá no Partênope. O tempo da promessa é um tempo de alegria. Oh, Deus falou comigo, Deus me prometeu, Deus disse que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu vou me tornar. Mas quando chega o tempo da espera, a gente fala: acho que Deus esqueceu. Eu acho que a promessa de Deus não foi verdadeira. Eu acho que Deus me abandonou. Nós não temos paciência de esperar. É como eu disse, os crentes de hoje em dia acham que Deus está à disposição para fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Quando eu olho aqui, depois de 2 dias nos dará a vida, sabe o que eu lembro? A Bíblia fala que 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. Tem um corinho, um hino do Inário que a gente cantou muito, né? 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, deprimidos, dilacerados nas suas emoções e nos seus sentimentos. Estavam envergonhados, estavam frustrados, estavam derrotados. E o próprio Jesus chegou do lado deles e disse: o que vocês estão tristes aí? Mas você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu. Apareceu, falando para Jesus, apareceu um tal de Jesus, que disse que era Emanuel, o Deus conosco, que disse que era o descendente de Davi, que disse que era o Filho de Deus, que curou homens, que curou mulheres, curou crianças, curou o leproso, curou o cego, curou o paralítico, ressuscitou os mortos, mas morreu. E agora a gente está fugindo de Jerusalém, porque a gente tinha esperança que ele era o Messias. Mas ele morreu. Do outro lado da cidade está Pedro, empurrando o barco para dentro do mar de novo para voltar a pescar. Dizendo: perdemos 3 anos e meio da nossa vida. Jesus, o tal de Jesus fez tanta coisa, prometeu tanta coisa, agora está morto. Mas Jesus disse: é preciso que o Filho do Homem desça à sepultura. Quando pediram para Jesus: Jesus, dá-nos um sinal, para sabermos que o Senhor é o Filho de Deus. Ele disse: o único sinal que eu vou dar é o sinal de Jonas, que eu vou ter que morrer, ficar 3 dias sepultado. E agora os discípulos estão a caminho de Emaús, tristes, aborrecidos, dilacerados. Pedro está lá triste: eu vou ter que voltar a pescar, voltar à minha velha vida, porque todos decepcionados com Jesus. Mas o texto está dizendo que depois de 2 dias, ele nos dará vida. A morte de Jesus é o triunfo sobre o pecado. Eu e você, outrora, estávamos acorrentados no pecado, sem condição alguma de nos vermos livres do pecado.
escravizados pelo pecado. E naquela sexta-feira extraordinária, colocaram pregos nas mãos do nosso Senhor, colocaram pregos nos pés do nosso Senhor, levantaram aquela cruz no alto do Gólgota. E às 15:00 Jesus disse: Pai, está consumado, recebe meu espírito. Naquele momento o pecado foi vencido. Naquele momento o pecado foi subjugado pelo poder que há em Jesus Cristo. Naquele momento o pecado foi derrotado. Oh, aleluia! E depois de 2 dias Ele nos dará vida. E nós estamos aqui porque Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. E ao 3º dia ressuscitará. A morte de Jesus é o triunfo sobre o pecado. E a ressurreição de Jesus é o triunfo sobre a morte. Ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu, aleluia. Eu queria estar bom da garganta para agora, para gritar igual o irmão Augusto, né? Dizer um glória bem alto. Jesus triunfou sobre o pecado. Jesus triunfou sobre a morte. E Paulo lá na frente vai nos dizer: se morremos com Cristo, com Ele também ressuscitamos. Se com Ele também padecemos, com Ele também reinaremos. Oh, aleluia. Hoje nós somos desprezados pelo mundo. Hoje o mundo nos despreza. Hoje o mundo diz que nós somos quadrados. O mundo diz que nós somos retrógrados. Mas a trombeta do arrebatamento está prestes a tocar. E nós subiremos com Cristo. E desceremos aqui nesta terra para reinarmos. Porque Ele venceu o pecado, porque Ele venceu a morte. Aleluia. E viveremos diante dEle. Jesus morreu para que eu e você vivamos diante dEle. Que busquemos a sua face dia e noite. Que nos aproximemos dEle. Que coisa maravilhosa, nesta noite você saiu da sua casa e veio aqui para estar conosco, para nos reunirmos, para sentirmos esta presença maravilhosa que está aqui, para louvarmos juntos, para cantarmos juntos, para recebermos a palavra do Senhor juntos, para sermos transformados, moldados, para sermos confrontados pela palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele não morreu e Ele não ressuscitou para que a gente ande aonde der na cabeça, para andarmos na sua presença, para andarmos na sua vontade, para andarmos no seu querer. Aleluia, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aqui o texto está nos convocando a uma jornada à profundidade. Os crentes de hoje em dia estão cada vez mais rasos. Hoje em dia nós temos acesso à informação. Pega no celular, tem todas as traduções de Bíblia, tem todas as versões, tem Bíblia em grego, em hebraico, tem dicionário, tem exegese, já tem tudo que você imaginar. Tem a inteligência artificial, que você pergunta lá, ela responde tudo sobre a Bíblia. Mas os crentes são rasos. É uma geração rasa, que não confronta o pecado, que tudo
tudo está certo. Sabe uma coisa que eu vejo, que os crentes já não são mais crentes? Quando um parente católico não, misericórdia, né? Eu errei a palavra aqui, né? Quando um parente que não é crente, quando um parente que não tem Jesus como seu Salvador morre, e a pessoa vai lá na rede social e fala que Deus te receba, até breve, em breve nos encontraremos. Eu não quero encontrar. Crentes rasos. Fala então que foi bom, que foi um amigo, que foi um tiozão, que foi um paizão, um irmãozão, um filhão, mas não diz que foi no céu. Esses dias morreu uma pessoa aí, combateu o evangelho a vida toda, odiava a igreja, daí morreu, e a parente que era crente, o fulano que já está nos braços do Senhor até breve. Só se ele está indo para o mesmo caminho. Eu não estou indo para o mesmo caminho. Isto mostra que os crentes não têm convicção do que é pecado e o que não é. Isto mostra que os crentes não sabem o que leva para o céu e o que não leva para o céu. Isto mostra que os crentes acham que qualquer pessoa vai para o céu. Tem até um pastor famoso aí no Brasil dizendo que tem muito ateu que vai entrar no céu. No céu que nós vamos, só quem confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz, com o coração se crê e com a boca se conversa para a salvação. Crentes rasos, irmãos. Crente que vive de cortes. Hoje em dia tem uns vídeos curtos na internet. Eu vou contar, é verdade o que eu vou contar aqui, irmãos. Vou contar. Conversando com um pregador, ele disse assim: pastor, eu não imagino o nível das pregações que tem nos púlpitos por aí. O fulano lá, ele não lê a Bíblia para pregar. Ele fica assistindo aquelas séries da Record, José, Moisés, as 10 pragas. Ele assiste lá e faz o esboço de lá e prega. Os irmãos dão glória a Deus da igreja. E eu fui repreendê-lo dizendo: rapaz, você está fazendo coisa errada. É a Bíblia. Não precisa ler lá, eles fazem bem certinho. Esses são os crentes de hoje em dia. Mas a Bíblia está nos convidando a uma jornada à profundidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hoje o crente acha que um culto de 1 hora está bom para vir por semana na igreja. Eu vou uma igreja, eu vou lá no culto, lá no domingo ou no sábado só. 1 hora de culto já carreguei minhas baterias. Já consigo enfrentar a semana inteira. É por isso que tem crente desfalecendo na caminhada, enfraquecendo. Mas o texto está nos convidando a uma jornada à profundidade de Deus. E a Bíblia diz que só o Espírito Santo pode sondar e conhecer o mais profundo de Deus. Aquele que sonda e perscruta o que Deus, a mente de Deus. Por isso o crente deve estar cheio do Espírito, clamar pelo Espírito, viver pelo Espírito, buscar do Espírito, transbordar do Espírito. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem pastor hoje pregando, vai lá no Chat GPT, diz lá: quero um esboço do Salmo não sei o quê. Ele faz lá e vem pregar raso. Fala do que não vive. O presbítero Jorge pregou aqui quinta-feira. Que ele citou o texto sobre Jesus, que aonde Jesus passava, as multidões diziam: ele fala como quem tem autoridade. Ele não fala como os escribas e como os fariseus. Ele fala como... É lógico, Jesus falava daquilo que ele vivia. O crente tem que falar aquilo que ele vive. O pregador tem que pregar aquilo que ele vive. O seu contato diário com a palavra, a sua profundidade com a palavra.
Se a igreja está ficando rasa, é porque os líderes estão ficando rasos. Pastores rasos na Bíblia. Pastores rasos no convívio com Deus. Pregadores rasos. Mas aqui o texto está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós temos que ser um crente diferente, irmãos. Nós temos que ser crente verdadeiro. Nós temos que ser crentes cheios do poder, prontos a confrontar o inimigo, a confrontar a heresia, a confrontar as falsas doutrinas, a confrontar os famosos pregadores aí da internet, que agora todo mundo é pastor, todo mundo é apóstolo. Agora a internet está cheia de profetas que ficam profetizando para lá e para cá, mas não conhecem a palavra, não são profundos na palavra, não conhecem o que é Deus na sua profundidade. Pastor, mas qual é o risco de não ser profundo? É de você incorrer lá no primeiro versículo que nós lemos. O povo de Israel foi se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus, foi se tornando raso, raso. Deixa eu te contar uma história. Eu fui aí numa grande escola, numa das maiores aí de Curitiba. Até quem me passou a oportunidade foi o pastor Rubinho. Fomos convidados para uma roda das religiões, aonde alunos iriam fazer perguntas a líderes religiosos. O pastor Rubinho tinha um compromisso e falou: pastor Hudson, vai lá no meu lugar, vamos lá. Tinha lá um padre, tinha lá um representante da religião muçulmana, tinha um representante lá, um rabino do judaísmo, tinha um representante do candomblé, tinha um representante do espiritismo, lá tinha de tudo. E pediram para chegarmos bem antes, para tomarmos um café ali entre aqueles que estariam ali, os líderes. E eu, tomando um café, eu fiz questão de conversar com todos ali. Conversei bastante com aquele árabe, uma pessoa muito inteligente, muito preparada para responder as perguntas. Conversei ali com um líder espírita, preparado para responder as perguntas. Fui conversando com cada um. E deixei o meu maior tempo para sentar e conversar com o rabino, é lógico. O maior tempo eu vou gastar com o rabino. Não sabia nada de Bíblia. Não sabia nada nem da tradição de Israel. Uma moça lá na hora da roda, lá, né, que estava os alunos lá perguntando, a moça lá fez: escuta, a minha pergunta vai ir para o rabino. Eu queria que você falasse por que Deus enviou as 10 pragas do Egito. Ele respondeu: eu não vou te responder porque eu nem sei quais foram as pragas. Não lembro desse episódio. Esse é o povo judeu. Nós somos adotivos, eles são filhos de Deus. Nós somos adotados. Mas eles são os filhos originais. E eles estão tão longe de Deus. Eu perguntei sobre... E a reconstrução do terceiro templo? Largue mão dessa bobagem, rapaz. E o Messias? Largue mão desse negócio de Messias, rapaz. Um judeu, representante do judaísmo aqui em Curitiba. Quando nós não conhecemos e não prosseguimos conhecer ao Senhor, nós vamos nos afastando até que não temos mais fé em Deus. Então, não é de agora, o povo começou lá quantos anos antes de Jesus? Começou a se afastar, e eles pagam um alto preço até hoje por não quererem estar na presença do Deus verdadeiro. Por não crerem no Messias verdadeiro. Que nós não sejamos... Eu vou te dar uma estatística.
No meu tempo de adolescência, que lá já vai uns 20 anos para mais, a gente conversava com pessoas e elas diziam assim: eu sou católico não praticante. Mas nunca ouvimos dizer: eu sou crente, mas não estou praticando. Hoje eu conheço muitas gentes, muitas pessoas que se dizem crentes, mas não servem ao Senhor. Que dizem que amam a Deus, mas não servem a este Deus. Que dizem que amam a Jesus Cristo, mas não querem saber qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo para a vida deles. Então o texto está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque como amanhecer, a sua vinda é certa. Jesus virá buscar uma igreja preparada, uma igreja que está esperando a volta do noivo, uma igreja que tem que ter lamparina, e que a lamparina deve estar acesa, e para uma lamparina estar acesa precisa de manutenção. Eu e o pastor Rubinho crescemos vendo o pastor Fausto fazer prótese dentária. E ele derretia aquela cera, que é o primeiro molde que se faz, derretia a cera com uma lamparina. Uma lamparina, eu lembro até hoje, pontinha assim prateada, o vidro transparente embaixo. E o pastor Fausto ia trabalhando, e aquele pavio, dentro era álcool, e o pavio era de algodão. E de repente o pastor Fausto tinha a tampinha, ele apagava aquela lamparina. Pai, por que você está apagando a lamparina? É porque o pavio já está ficando velho. Precisa cortar a ponta do pavio, precisa ajeitar aqui, para que o fogo não venha apagar. E ele cortava a ponta do pavio, acendia aquela lamparina, e ela estava pronta a dar a sua melhor luz e o seu melhor calor. Então a igreja que subirá no arrebatamento é uma igreja que tem lamparina. E que a lamparina está com a manutenção em dia, manutenção preventiva. E não é apenas lamparina acesa, tem que ter azeite de reserva. Esta é a igreja que irá subir no arrebatamento. Nós não estamos aqui brincando de ser crentes, não estamos brincando aqui de nos reunirmos, nós estamos preocupados com a nossa vida eterna. Aqui pode viver 20, 30, 50, 70, 80, vai morrer. Mas a eternidade não tem morte, não tem fim. E nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Cristo. Porque assim como amanhecer é certo, agora nós estamos de noite, e é certo que pelas 7 horas da manhã, amanhã o sol estará raiando. Mesmo que esteja nublado, o sol vai dar a sua luz. Mesmo que esteja chovendo, a claridade vai dizer: chegou um novo dia. Assim como amanhecer é certo, a vinda de Jesus também é certa. E nós precisamos estar preparados. Primeiro, obedecendo à voz de Deus. Não faça o que dá na sua cabeça. Não faça o que você acha que deve ser feito. Não faça do jeito que você acha que deve ser feito. Consulte ao Senhor. Eu gosto muito de um salmo, Salmo 32, 8, quando é uma palavra profética dizendo: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho. O pastor Rubinho leu aqui esses dias. Eu vou cuidar de vocês aqui, vocês estarão diante dos meus olhos, e eu os protegerei. Eu oro todos os dias esse salmo dizendo: Senhor, venha ser o meu instrutor, venha revelar a tua vontade enquanto estou caminhando, venha ser aquele que me aconselha.
e me mantém debaixo das tuas vistas, para que eu tenha proteção. Senhor, eu não quero andar onde o Senhor não quer que eu ande. Senhor, eu não quero ter amizade que o Senhor não quer que eu tenha. Senhor, eu não quero comprar e vender aquilo que o Senhor não quer que eu compre e venda. Senhor, eu não quero colocar os meus pés aonde o Senhor não quer que eu coloque os meus pés. Senhor, eu não quero ouvir aquilo que o Senhor não quer que eu ouça. Senhor, eu não quero me relacionar com pessoas que o Senhor não quer que eu me relacione. Senhor, venha me instruir, venha me ensinar, venha ser o meu mestre, o meu mentor, venha me guardar debaixo das tuas vistas. Segundo ponto que nós vimos aqui, é que o Senhor morreu para nos dar vitória. Não é que Ele vai preparar a vitória para você, a sua vitória já está preparada. Eu preguei aqui esses dias e falei sobre isto. O Salmo 139 diz, o salmista falando, que ainda quando éramos substância informe no ventre da nossa mãe, o Senhor escreveu os nossos dias e determinou cada um deles. Cada um de nós aqui, Deus determinou uma estrada. A estrada já está pavimentada. E um exemplo, a cada 100 metros tem uma vitória. Então, se você obedecer ao Senhor, se você consultar ao Senhor, se você ouvir ao Senhor, a vitória já está conquistada. Jesus já conquistou na cruz. Não é que Ele vai preparar uma vitória, não é que Ele vai preparar um escape, não é que Ele vai preparar um livramento, Ele já preparou e já colocou. Basta você seguir o caminho que Ele trilhou para você caminhar. Tem bênçãos que eu não estou vivendo hoje, é porque eu não andei na velocidade que deveria andar. Tem bênçãos que eu não estou vivendo hoje, é porque eu resolvi dar um passinho um pouquinho para a direita, ou um passinho um pouquinho para a esquerda, e fazendo um pouquinho a minha vontade. Mas está dizendo que no segundo dia Ele morreu para dar vida. No terceiro dia Ele ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele. E Ele disse assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu já venci essas aflições por vocês. Basta vocês caminharem na minha vontade e conhecer ao Senhor. O exemplo mais clássico da Bíblia é Davi. Davi amava a presença do Senhor. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer lugar. Davi, quando precisava tomar uma decisão, ele chamava um profeta, ele chamava, ou ele orava ao Senhor dizendo, Senhor Deus, é para eu guerrear ou não é? Se o Senhor falar que não é para ir, eu não vou. Se o Senhor falar para ir, eu irei. Se o Senhor mandar esperar, eu espero. Se o Senhor me mandar me esconder atrás das amoreiras, eu me esconderei. Tem muito crente querendo dizer, comigo eu não recuo, eu não tenho medo de nada, eu chuto a cara do cão, eu piso na cabeça do diabo. E Davi está dizendo, Senhor, se for preciso eu me esconder atrás da moreira, pode me chamar até de covarde, mas eu vou ficar atrás da moreira, escondido, até que o Senhor troveje por cima da copa das amoreiras, porque pode me chamar do que for, mas eu quero estar no centro da tua vontade. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus tem uma história linda para a sua vida. Deus tem vitórias extraordinárias para a sua vida. Para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida conjugal, para a sua vida financeira e principalmente para a sua vida espiritual e ministerial. Não importa o que pensam, não importa o que digam, não importa o que você já ouviu, não importa as afrontas que você já sofreu, Deus tem uma história linda para você. Deus quer tirar este cargo pesado. Ele disse assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós entendemos que devemos buscar a vontade do Senhor,
o fardo pesado das nossas decisões cai. O fardo das afrontas vão embora. O fardo da ansiedade é lançada fora. A Bíblia diz para não termos ansiedade, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. E Ele cuida bem melhor do que nós mesmos, de nós mesmos. Vamos ficar em pé neste momento.